E agora, gente, vamos ver o que é verbo transitivo indireto, que a gente chama de VTI. Todo verbo intransitivo e transitivo, ele é verbo significativo. E como é que eu vou descobrir? Se ele é verbo significativo, ele tem sentido incompleto e vai pedir o quê? Vai exigir o quê? Objeto indireto. Então, a ordem direta é sempre: começa com o sujeito, depois vem o verbo e as perguntas. Essas três são as mais importantes. A que para coisa, a quem para gente. De que para coisa, de quem para gente. Em que para coisa, em quem para pessoa. O importante é, fez a pergunta, a resposta é objeto indireto. Então, olha o exemplo. Ela necessita de sapatos novos. Necessita, vem do verbo necessitar, tem o A, que está lá no infinitivo, por isso esse A se chama vogal temática. Mas ninguém vai falar eu necessita, é ele ou ela. Não precisa nem pensar, o ela está aqui. Necessitar não está na lista do CEF-PACT. Não perdeu o significado. Então eu vou fazer a pergunta. Ela necessita de quê para coisa ou necessita de quem para gente? Aqui eu vou perguntar de quê, porque sapatos novos é coisa. Então, de sapatos novos, isso tudo se chama objeto indireto. E o predicado, claro, vai ser verbal. Todos necessitam de Deus. Necessitam é o mesmo verbo, tem N, caracteriza a terceira do plural, mas se eu falar eles necessitam, elas necessitam, sumiu o verdadeiro sujeito, que é o todos. Todos necessitam de quê ou de quem? Como Deus é gente, a pergunta é de quem? Objeto indireto. Não tem mais nada, predicado verbal. João gosta de Ana. Gosta é do verbo gostar. Tira o R. Gosta. Este A é vogal temática. Não há DNP. Mas alguém vai falar eu gosto? Não. Então é ele ou ela. Mas quando eu digo ele gosta de Ana, sumiu o João, que é o verdadeiro sujeito. Gostar não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado. Então vamos fazer a pergunta. João gosta de quê ou de quem? De Ana é gente. Então a pergunta é de quê? De quem? E de Ana é o objeto indireto e o predicado verbal. Eu acredito na bondade humana. Acredito é o verbo e toda vez que tem esse O, sou eu o sujeito. Mas o eu está escrito aqui, sujeito simples. Acreditar não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado de acreditar. E eu posso fazer duas perguntas. Eu acredito em que é a coisa, ou eu acredito em quem, que é pessoa. Bondade humana é coisa. Então eu acredito em que na bondade humana é o objeto indireto. Então agora que você sabe o que olhar para encontrar o objeto indireto, vamos praticar. Todos os verbos são transitivos indiretos. Vocês estão vendo? Tudo era intransitivo, tudo era VTD e agora tudo é VTI. Mas o que você vai identificar? O objeto indireto ou o objeto indireto pleonástico. Quando é pleonástico, quer dizer que ele vai aparecer duas vezes. Primeiro e na segunda vez é que ele é o pleonástico. Então vamos lá? O cão obedece a seus instintos. Obedece é do verbo obedecer, tira o R, esse E é vogal temática. Mas ninguém vai falar eu obedece, é ele ou ela. Mas se eu disser ele obedece a seus instintos, sumiu o verdadeiro sujeito, que é o cão. Obedecer não está na lista do CEF-PACT, nem perdeu o significado. Qual a pergunta que eu vou fazer? Obedece a que ou a quem? Seus instintos é coisa. Então a pergunta tem que ser obedece a que? A seus instintos é o objeto indireto e o predicado é verbal. Então há predicativo para mudar. Pedro gosta muito de viajar. Gosta é o verbo. Gostar, tira o R, sobra gosta. Então esse A é vogal temática.
já está me dizendo, não há TNP, mas ninguém vai falar eu gosta, e sim ele ou ela. Quando eu falo ele gosta muito de viajar, sumiu o Pedro, que é o verdadeiro sujeito. Gostar não está na lista do CEP-PACT e nem perdeu o significado. Então, qual a pergunta que eu vou fazer? Pedro gosta de quê ou de quem? Gosta de quê? De viajar. Então, de viajar é objeto indireto, mas ele gosta muito. Então, esse muito é intensidade, é adjunta adverbial. E o predicado verbal. Os funcionários confiam em seus superiores. Confiam é o verbo, tem um N que caracteriza a terceira do plural. Eles confiam em seus superiores. O sujeito sumiu, que é o verdadeiro aqui, o eles. Quando eu ponho eles, some o verdadeiro sujeito, que são os funcionários. Sujeito simples. Confiar não está na lista do CEP-PACT, não perdeu o significado, então eu vou fazer a pergunta. Eles confiam em quê ou eles confiam em quem? Em seus superiores é gente, então a pergunta é em quem, e em seus superiores é o objeto indireto e o predicado é verbal. Todos acreditam em Deus? Acreditam é o verbo. O N indica a terceira pessoa do plural. Eles acreditam em Deus, elas acreditam em Deus, sumiu o verdadeiro sujeito, que é todos. Acreditar não está na lista do CEP-PACT, não perdeu o significado de acreditar, então vou fazer a pergunta. Todos acreditam em quê ou em quem? Em Deus é gente, então a pergunta correta é em quem? Objeto indireto. E o predicado verbal. Os alunos quiseram agradar aos professores. Quiseram agradar é uma locução verbal de infinitivo. Toda vez que tem locução verbal, quem manda é o último verbo, que é o agradar. E agradar não está na lista do CEP-PACT. Não perdeu o significado de agradar. Mas, quando eu tenho locução verbal, quem me ajuda a achar o sujeito é o verbo auxiliar. Quiseram é terceira do plural. Se eu falar, eles quiseram agradar os professores, sumiu o verdadeiro sujeito, que são os alunos, sujeito simples. Agora eu posso fazer pergunta. Os alunos quiseram agradar a quem? Aqui você não vai agradar a quê? Você vai agradar a quem? Aos professores, objeto indireto, e o predicado é verbal. Nós gostamos de pessoas otimistas. Gostamos é o verbo. O mos caracteriza o sujeito nós, que está escrito aqui. Gostar, nós já vimos que é verbo significativo. E vamos fazer a pergunta. Nós gostamos de quê ou de quem? De pessoas otimistas. A pergunta é de quem? Porque pessoas é gente. Isso aqui é objeto indireto e o predicado é verbal. Ao bom filho respondeu-lhe o pai. Respondeu tem o U, mas tem o E. Então não tem dúvida que é terceira pessoa do singular. Ele respondeu o pai ao bom filho? Não. O pai respondeu ao bom filho. Então o pai é o sujeito. Responder não está na lista do CEP-PACT, não perdeu o significado, então ele é verbo significativo. E a pergunta é, ele respondeu a quê ou a quem? A quem, que é ao bom filho, objeto indireto. Mas esse lhe repete ao bom filho, por isso ele é objeto indireto, pleonástico. E o predicado é verbal. No próximo vídeo, mais frases para treinamento.